A crise do bolsonarismo é hoje uma realidade e 3 fatores têm contribuído para isso. Um desses fatores é o retorno de Lula à vida política nacional. Outro é a relação de Bolsonaro com os militares das Forças Armadas. E, por fim, o aumento descontrolado da pandemia da Covid-19. Mas antes de falarmos sobre a crise do bolsonarismo em si, vejamos como ela foi construída pelo próprio Bolsonaro ao longo de pouco mais de 2 anos de seu governo. Durante mais de 2 anos, desde a posse de Bolsonaro como presidente da República em 1º de janeiro de 2019, a cena política brasileira foi inundada pelo que muitos estudiosos denominam de antipolítica. Neste período, o debate político foi substituído pelo debate sobre valores morais, religiosos e culturais. Lembremos que desde a campanha eleitoral, Bolsonaro não apresentou programa de governo, nem participou de debates com os seus opositores. O debate político foi substituído pelas chamadas fake news, como a dita mamadeira de piroca ou o kit gay. Assim, antes mesmo de sua posse como presidente, já se desenhava o bolsonarismo como a expressão da antipolítica do espetáculo, que é quando a teatralização e o dramático se sobrepõem à política. O virtual substitui o real, o ator substitui o legislador. No caso do bolsonarismo, um falso ator substitui o presidente da República. Quando, em novembro de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, Bolsonaro foi ao estado do Amapá e desfilou pendurado em um carro pelas ruas da capital, Macapá, com segurança literalmente lhe dando cobertura, ali estava o ator, não o presidente da República. Enquanto parte da sociedade cobrava de Bolsonaro que assumisse a postura de presidente, ele, revestido da representação do ator, passeava acenando para seus apoiadores, enquanto os problemas provocados pela crise sociossanitária da Covid continuavam e continuam sendo negligenciados pelo presidente, que, ao transformar a política em antipolítica, assume-se enquanto ator de uma comédia trágica que até o início do mês de abril de 2021 já matou mais de 335 mil brasileiros e brasileiras. É este o significado de parte de um dos slogans preferidos de Bolsonaro? Deus acima de todos? Não, claro que não. O slogan é apenas mais uma peça na encenação bolsonarista que torna a morte dos brasileiros e brasileiras e o sofrimento das famílias e amigos em mais uma cena do espetáculo da teatralização da morte. Bolsonaro, em meio à pandemia da Covid-19, transformou a política e o conjunto das relações sociais e a própria sociedade brasileira em um espetáculo, de tal forma que, enquanto a Organização Mundial de Saúde afirmava que o mundo estava vivendo a maior crise de saúde do século, recomendando, entre outras medidas, o uso de máscaras e o distanciamento social como instrumento de combate à pandemia, Bolsonaro promovia aglomerações e receitava a famosa cloroquina, remédio sem comprovação de eficácia contra a Covid. Bolsonaro, ao longo de seu mandato presidencial, tem transformado a política e a própria sociedade brasileira na sociedade do espetáculo, tal qual caracterizada pelo pensador marxista que viveu no século passado, Guy Debord, para quem o espetáculo é, ao mesmo tempo, parte da sociedade e seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar inibido e da falsa consciência. A unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada. Portanto, Bolsonaro, quando diz que a Covid é uma gripezinha ou que o Brasil tem de deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia de peito aberto, ou diante dos corpos já sem vida de milhares de brasileiros e brasileiras, diz, e daí, não sou coveiro, deixando a entender que para ele, enquanto presidente da República, a vida dos brasileiros não tem valor, apenas busca tirar a atenção da sociedade para os reais problemas do país. A antipolítica do espetáculo, promovida pelo Bolsonaro, indica no sentido do colapso das instituições da República Brasileira. Segundo o filósofo e cientista social
professor da Universidade Estadual de Campinas, Marcos Nobre, as instituições entram em colapso quando quem faz parte delas deixa de agir segundo as regras que todo mundo espera que estejam sendo seguidas. A instituição se torna imprevisível, não porque os resultados que produz sejam imprevisíveis. A instituição se torna imprevisível porque as regras se tornam arbitrárias e intransparentes. Então, a instituição começa a funcionar de maneira disfuncional, deixa de se pautar por sua própria história de procedimentos e de decisões e passa a produzir resultados casuísticos e arbitrários. E é isso que temos visto, ouvimos até recentemente, com o caso do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Contudo, alguns acontecimentos ocorridos durante o mês de março de 2021 parecem indicar que a antipolítica do espetáculo bolsonarista está entrando em crise, ainda que não se possa prever seu fim. O mês de março trouxe 3 fatores decisivos para a crise do bolsonarismo. O primeiro foi a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula. O segundo, a nova onda da Covid-19, com a propagação descontrolada do vírus e uma alta da taxa de mortalidade. E o terceiro, um erro estratégico do próprio Bolsonaro, que foi a demissão de seu então ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva. O retorno de Lula à vida política colocou para Bolsonaro a indesejável possibilidade de ter que enfrentar nas urnas um adversário que, para muitos analistas políticos, é o único capaz de derrotá-lo, principalmente numa faixa de eleitores que Bolsonaro havia colonizado. Trata-se do eleitorado de baixa renda e de baixo nível de escolaridade. O fato é que o retorno de Lula coloca para Bolsonaro um adversário político, algo que ele não tinha até então. Tanto pelo fato de a esquerda, segundo, não ter se reencontrado eleitoralmente, e os resultados das eleições municipais de 2020 indicam isto, quanto pelo fato de que a direita não ter conseguido construir um projeto capaz de aglutinar forças em torno de um nome. As possíveis candidaturas do campo de direita estão fragmentadas em 5 prováveis candidatos: Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Dória e Luiz Henrique Mandetta. Excluindo-se a extrema-direita bolsonarista, todos estes disputam a mesma faixa eleitoral do próprio Bolsonaro. Se o retorno de Lula impôs um adversário político para Bolsonaro, o aprofundamento da crise sociossanitária da Covid-19, em parte por incompetência e mesmo irresponsabilidade do governo federal, que desde sempre negou a pandemia, incentivando e mesmo patrocinando o desrespeito às medidas protetivas, como o uso de máscaras e o lockdown, ao tempo que não mobilizou esforços para a compra de vacinas com antecedência, tornou o Brasil recordista mundial no número de mortes diárias pela doença durante o mês de março. E as previsões da ciência são sombrias para o mês de abril. Média de mortes diária em torno de 4.000 brasileiros. A crise de saúde pública e suas consequências econômicas fez derreter o apoio de Bolsonaro junto às classes populares e também junto à própria elite econômica do país. A reação do campo econômico brasileiro, chamado mercado, veio a público através de uma carta-manifesto de denúncia contra o governo e a exigência de medidas para o combate à pandemia. Por coincidência ou não, os políticos, mesmo de sua base aliada, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pressionaram o presidente, que substituiu 2 de seus ministros, os mais aliados à sua antipolítica do espetáculo. O ex-ministro das Relações Exteriores, o negacionista e terraplanista Ernesto Araújo, e o então aliado de espetáculo, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Talvez, pela contrariedade de ter perdido seus fiéis escudeiros de antipolítica, Bolsonaro cometeu o erro de demitir também seu ministro da Defesa, o qual se negava a participar de atos performáticos do presidente em suas constantes ameaças à democracia. A demissão do ministro da Defesa foi seguida da demissão dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ou seja, a cúpula das Forças Armadas deixava claro que Bolsonaro não tinha e nem tem o apoio das tropas para um eventual golpe de Estado, como por várias vezes o presidente ameaçou. Contudo, mesmo em crise,
Bolsonaro deverá continuar com a sua escalada de negação da política, pois disto depende a manutenção de seu núcleo duro, que representa cerca de 1/3 do eleitorado que o elegeu em 2018. E neste caso, nos perguntamos, governar para o seu eleitorado é o que significa Brasil acima de todos? O fato é que a fidelidade desse 1/3 de apoiadores de Bolsonaro depende da sua encenação, da negação e da espetacularização da política. Ou seja, depende da antipolítica bolsonarista.